não estão alinhados, não estão acompanhando. Irmão, nós não podemos nos afastar em nenhum momento da presença de Deus, nem tampouco da vontade e da verdade de Deus, porque a verdade de Deus é que vai te sustentar, irmão. Não são os acontecimentos que são transitórios, é a verdade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então naquele tempo, Nabucodonosor, ele teve que passar por uma experiência, e teve que declarar, teve que reconhecer, que somente o Senhor é Deus. Ele teve que reconhecer que se ele chegou ao trono foi porque Deus o colocou lá, e o próprio Deus o tirou de lá, e colocou num campo para viver, e aprender com os animais, comer capim, ser humilde. Aqui o texto fala, de que seus cabelos cresceram como as plumas da águia, falando que ele era majestade, e as suas unhas eram como as unhas das aves de rapina. Aí mudou tudo, ave de rapina, tem nada a ver com majestade. Deus pega talvez uma das piores aves, para poder ensinar, a ter humildade, a reconhecer, que se ele recebeu uma imagem ou uma unção de majestade, ele precisa entender que foi Deus que deu, e ele reconhece, quando ele diz, e todos os moradores da terra são como nada, em comparação a ele, e conforme a sua vontade, ele opera com o exército celestial, e ninguém pode deter a sua mão. E aí Deus faz o quê? Deus restitui a ele o reino. Sabe por quê, irmão? Deus faz tudo com propósito. Deus não faz porque Ele tem prazer em fazer, simplesmente para você ser humilhado, para você cair a ficha, e para você ter os seus olhos abertos. Deus não tem prazer de humilhar ninguém. Deus não tem prazer em fazer ninguém sofrer. Mas isso é consequência de uma decisão, de uma atitude que nós precisamos repensar antes de executarmos. Vocês se lembram de Uzias? Uzias foi um rei que reinou também muitos anos, acho que 55 anos aproximadamente, mais de 50 anos. E Uzias era menino quando começou a reinar, desprovido de conhecimento, não conhecia muito Deus. Ele foi humilde em adotar um mentor na sua vida, alguém que o instruísse, o aconselhasse, o mentoreasse. E diz a Bíblia que enquanto o seu mentor, Zacarias, um profeta, não foi o pai de João, mas enquanto mentoreava, Deus o prosperava. Porque nós precisamos entender, queridos, que ninguém é autossuficiente. Nós precisamos das pessoas, precisamos de pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar. No dia que você achar que você não precisa mais de ninguém, você deixa a soberba entrar e ocupar a sua humildade, o lugar de humildade. Enquanto ele mentoreou, enquanto ele deu cobertura, Deus o fez prosperar. No momento que ele se apartou, se afastou, achou que ele não precisava mais, se tornou grande, poderoso, famoso, muito rico, aí infelizmente ele se achou grande demais para alguém que o instruísse. Você sabe que ninguém é tão sábio que não possa aprender.
e tão neófito que não possa ser instrumento de Deus para ensinar. Às vezes a gente para diante de pessoas que às vezes não sabem nem ler um O direito, que não tem instrução cultural, que não tem muito conhecimento das coisas da terra, mas tem a revelação do céu. Às vezes não sabe falar direito, mas quando fala, quebranta todo mundo, faz todo mundo chorar. E o seu espírito se compungir na presença do grande rei. Então a gente precisa entender, queridos, que o céu sempre quer se encontrar com a terra. E a terra muitas vezes subestima o céu. Nós somos parte terra e parte céu. Eu sempre tenho dito que nós precisamos nos esvaziar mais da terra e deixar o céu encher e ocupar totalmente a nossa vida. Porque nós não fomos criados, oriundos da terra. Nós viemos de Deus, irmão. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o segredo da nossa prosperidade aqui na terra é reconhecer a nossa origem. Não do ventre que você foi gerado, mas, aleluia, de onde você foi formado. Você foi formado em Deus. Antes que a sua mãe te gerasse no seu ventre, aleluia, Deus já tinha formado você. Deus já pensava, já tinha propósito através da sua vida. Então, queridos, Nabucodonosor terminou seus dias experimentando da misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso. Se você conhecer um pouco a história dos reis, você vai ver que reis que foram tão cruéis, reis que foram tão inflexíveis nas suas atitudes, que não aprenderam com seus pais. Uzias terminou o seu governo porque se achou acima da lei, porque não precisava mais de ninguém, se achou grande o suficiente para fazer o que ele achava que podia fazer, e ele então viu que ele não tinha limites para ele. Esse é o grande segredo, queridos. Se você achar que você não tem limite, você está totalmente vulnerável a uma sentença do céu sobre a tua vida. Porque somente quem não tem limites, você sabe que o judeu, ele coloca um quipá na cabeça? Você sabe aquele chapeuzinho que o judeu coloca aqui na cabeça? Chapeuzinho não, o quipá. Quipá, o judeu tem um entendimento que ele só pode ir até o quipá, que acima do quipá só Deus. O seu limite é o quipá, é até aqui, porque acima do quipá somente Deus. E assim nós precisamos, queridos, que nós fomos feitos e o Senhor impôs termos e limites sobre a nossa vida. Aqui está o segredo da humildade, você reconhecer que você não pode ir além do seu quipá, que você não pode ser autossustentável, não ter autonomia própria, achar que você se basta, que você não precisa de ninguém. Não, queridos, quanto mais você achar que precisa das pessoas, que ninguém vive sozinho. Se você chegou aonde chegou, foi porque Deus colocou pessoas na sua vida. Deus colocou, o Zacarias na vida dos Uzias, mas quando ele achou que não precisava mais de profetas, nem de sacerdotes, ele entrou no templo para poder fazer o que ele não podia fazer, e quem que parou ele não foram os sacerdotes não, os sacerdotes alertaram ele, mas quem parou ele lá no altar foi Deus, e Deus parou com a lepra, e ele terminou o reino dele leproso, mas ele não se arrependeu, mas aqui Nabucodonosor se arrependeu.
E Deus deu a oportunidade dele voltar. Se você lembrar do rei Ezequias, que Deus falou para ele arrumar a casa, porque ele não viveria, mas morria, e ele, por causa das suas atitudes e comportamentos diante de Deus, dos seus feitos, das suas obras, que fez o que era reto aos olhos de Deus, ele pediu uma oportunidade, mais uma oportunidade ao Senhor. E Deus foi lá e mudou a sentença. Vai lá, Isaías, diz para ele que eu vou dar mais 15. Ele está pedindo, eu vou dar. Só que se fosse comparar, se ele terminasse o seu governo ali, ele terminaria como Pelé terminou, como um rei, com todas as honrarias e famas. Mas o que ele fez, depois dos 15 anos, a primeira coisa que ele fez foi abrir os tesouros do palácio para os seus inimigos. Ele abriu os segredos da casa de Deus para os seus adversários. Eles entraram, dominaram, nasceu-se um filho. E este filho, queridos, que reinou depois dos 15 anos que Deus deu para ele, chamado Manassés, foi um dos reis mais malvados. Uns reis que mais foi perverso, que desviou do caminho do Senhor, que chegou ao ponto de desfazer tudo que o seu pai fez, desconstruiu tudo que seu pai construiu e levantou altares, começou a adorar outros deuses, inclusive chegou ao ponto de matar, de queimar o seu próprio filho vivo, consagrando a demônios. E Deus permitiu, também vem sempre um profeta e traz uma palavra, não somente para rei, mas também para aqueles a quem Deus tem propósitos. E aí disse para ele que ele seria levado, né, que pegaria ele e levaria em cativeiro. E ele ficou lá no cativeiro durante muitos anos. Este também viveu muitos anos. Não sei porque que às vezes Deus é misericordioso com aqueles que fazem coisas más. Dá corda, permite viver muito tempo, para que se arrependam. E às vezes você não entende por que Deus leva logo um justo. É engraçado, né? Vai entender Deus. Vai entender a presciência de Deus. Vai entender, aleluia, os propósitos de Deus. E às vezes a gente quer ensinar Deus, quer instruir Deus, quer dizer para Deus o que é que Ele tem que fazer, quer ser conselheiro de Deus. Mas quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que possa reargui-lo? Quem? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento.